Toda vez que você pensar que você é bom demais, seja realmente uma pessoa muito boa, mas não seja uma pessoa trouxa. E é assim que nós começamos o programa de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Cris Jimenez, terapeuta humanitária, há mais de 25 anos trabalhando com tarô, numerologia e o mundo dos anjos. E ajudo você a encontrar o seu autoconhecimento e seu caminho pela vida. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o mundo dos anjos e nós vamos trabalhar com uma energia visceral. Vamos falar de Arcanjo Miguel e vamos falar de Arcanjo Uriel. Vamos trabalhar com esses dois arcanjos? Na verdade, o pentagrama, ele fala sobre a estrela de 5 pontas. Ele fala sobre o momento em que o homem ele está em equilíbrio com o universo a partir dos seus 4 pontos. Elemento água, as suas emoções. Elemento terra, o seu corpo físico. Elemento fogo, o seu lado espiritual. E elemento ar, a sua mente, as suas palavras. Juntando todos eles, temos também o elemento éter, que é o espírito, né? Que é exatamente essa fagulha divina que anima este corpo físico, esta carne. Afinal de contas, está aí presinho dentro de um casulo por um tempo limitado. Quanto tempo será que você tem ainda? Não sei, Cris, não quero pensar nisso. Eu também não quero pensar, mas ao mesmo tempo eu penso, porque aproveitar o tempo, aproveitar a vida, é a melhor forma de ser grata ao universo. Quando você aproveita bem o seu tempo. Afinal de contas, acredite, saúde você pode cuidar e recuperar. Em muitos casos você pode recuperar a saúde. Dinheiro você perde, você recupera. No entanto, o tempo não tem como voltar atrás. O melhor ativo que você pode dar para alguém, o melhor ativo que você pode dar para o universo é o seu tempo, né? Para dedicar a alguém o seu tempo é a melhor coisa que você pode dar. Mas há aqueles que perdem tempo odiando a vida do outro. Há aqueles que perdem tempo jogando energia negativa no outro. Nossa, ela comprou o carro, deve estar o quê? Fazendo o quê? Não, deve ter algum rico aí, deve estar saindo com algum tiozinho aí, milionário, né? Um sugar daddy, quem sabe, né? Nossa, essa daí só viaja, hein? Eu escuto isso. Essa eu escuto. Essa daí só viaja. Cara, onde ela arruma todo o dinheiro? Escuto essa. Não é que eu arrumo dinheiro, né? O trabalho feito uma condenada. E aí, por aí vai. Nossa! E é assim, você vai recebendo, ao longo da vida, várias energias de inveja. Quiçá, muitas vezes, magias feitas também para você, para que possa bloquear o seu caminho, bloquear o seu destino, bloquear a sua vida. Sim, o mundo espiritual existe e ele age em nós o tempo inteiro. Tanto é que Arcanjo Miguel, que é o arcanjo mais conhecido, né, o mais popular dos arcanjos, o mais cultuado dos arcanjos, é o Arcanjo Miguel, conhecido aí da milícia celeste como um grande general do exército divino, como aquele que combate. Dentro da sua imagem, temos ali uma imagem de um demônio que está sendo ali espetado pela espada, né? A espada está aí em direção a este demônio, ele está sendo pisado pelo pé do arcanjo, mostrando, na realidade, de uma forma figurativa, que é preciso dominar o ego, que é preciso dominar os nossos instintos mais selvagens, que você precisa aprender a ser dono de si. Diz todos os sábios que o melhor bem que um ser humano pode ter é o autoconhecimento. Porque a partir do seu autoconhecimento, você sabe o momento que você deve reagir, o momento que você não deve reagir. É claro que você não vai estar livre de vir e mexe e ter algumas atitudes impulsivas. Isso não te livra de atitudes impulsivas. No entanto, se autoconhecer e saber quem se é, você sabe exatamente o momento de dar um passo adiante ou de dar um passo para trás. E uma das coisas que Arcanjo Miguel nos ensina é nos posicionar e dizer não. E quando eu falo em dizer não, eu não digo só algo que me incomoda. Por exemplo, alguém me pediu um favor e eu digo não.
Não estou falando só nesse sentido. Quando nós falamos em dizer não, quando nós falamos em nos organizar, nós estamos falando também de dar limite às pessoas e dar limite às situações. Quando eu organizo o meu espaço físico, quando eu não deixo bagunça, quando eu não deixo as coisas desorganizadas, jogadas, eu também estou mostrando para o universo que eu, dentro de mim, estou me organizando. Eu estou ordenando os meus alicerces e nesse ordenamento de alicerces é porque eu estou direcionada, eu sei aonde eu quero chegar. E quando eu sei aonde eu quero chegar, eu não permito que as pessoas atrapalhem o meu caminho, nem com energias negativas e nem com atitudes negativas. Eu sempre falo para os meus alunos de magia do pentagrama, porque a partir da magia do pentagrama, você pode fazer suas magias de defesa. Sim, se defender de inveja, de energias negativas, proteger os seus planos, proteger a sua família, proteger os seus animais de estimação. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente não dá tiro à toa, que tem coisas que não merece você revidar, tem coisas que não merece você responder. Mas você não revidar, você não responder, não significa que você é uma pessoa tola. E também você não deve ser, ao mesmo tempo, muito condescendente para que as pessoas se sintam à vontade para pisar em cima de você. Como se você fosse um tapete, como se você fosse um inseto, uma barata, ou uma larva, alguma coisa assim que não tem o mínimo valor. Não é por aí. Nós não devemos atacar as pessoas, mas, no entanto, quando as pessoas nos atacam, eu tenho o direito de me defender. Imagine se você está ali e de repente começa a receber um monte de processos judiciais de coisas que você não fez. Você não vai procurar um advogado de defesa? Você não vai procurar uma forma de se defender? Claro que vai, afinal de contas você não cometeu aqueles crimes. Você vai pagar por alguma coisa que você não fez? Então como é que você deixa as pessoas pisarem na sua cabeça? Como que você deixa as pessoas pisarem na sua vida, na sua história, destruírem muitas vezes o seu patrimônio, destruir muitas vezes aquilo que você construiu com tanto suor dentro do seu trabalho? Muitas pessoas passam por problemas muito sérios na família, né? Os pais se separam e se perde bens aqui ou ali, o pai arruma outra família e aí vai se perdendo. Pera, você não vai batalhar por aquilo que é seu, muitas vezes por direito, e alguém está ali usando de meios obscuros para poder ter posse daquilo que efetivamente é seu, da sua família? É muito complicado, não é? Então, ser bom não é ser trouxa. E aí eu até dou um exemplo, né, sobre defender o território, defender aquilo que é certo, a defender a sua verdade. Quando Cristo, ele entrou no templo e ele viu transformarem a casa do pai dele num verdadeiro pardieiro, ele foi lá e quebrou tudo, porque ele disse que a casa do pai dele não era para ser aquela baderna, não era para ser aquela bagunça. Então, como que você deixa alguém chegar na sua vida e fazer bagunça? Como que você deixa alguém chegar na sua história e fazer bagunça? Como que você não defende o seu próprio território? E aí, para defender o próprio território, nós vamos estudar. Nós estudamos a magia do pentagrama, nós estudamos o nosso autoconhecimento, nós estudamos a nossa potência. Onde é a sua potência? Você sabe onde é a sua potência? O que é que faz a sua alma vibrar? Aonde é que você é bom? Onde que você é bom? E aonde é que você é tão bom, mas tão bom, que se você for ruim, a pessoa tem que sair correndo. E até aqueles que estão lá, como se dizem, né, no inferno, sentam para aprender. Aonde é que você é tão bom que de repente eu tenho que descobrir os meus talentos, eu tenho que descobrir. Alguns vão ter talentos muito bons para escrever, para fazer teatro, para fazer rodas de conversa, para poder fazer rodas de acolhimento, para poder entender, por exemplo, que num ponto, pegar um exemplo, né? Por exemplo, existem pessoas hoje que trabalham com o sagrado feminino, que trabalham com forças femininas, tal. E hoje nós estamos vivendo num tempo de tamanha violência, nós estamos vivendo um tempo de tamanha desumanidade, onde mulheres são massacradas o tempo inteiro, onde nós temos notícias muito difíceis e que causam medo, causam temor. Quantos de nós não temos medo de muitas vezes pisar na rua? Né? Porque você não sabe se você vai voltar para casa. E o quão importante são esse trabalho de acolhimento
onde muitas vezes as delegacias não nos escutam, mas que nós possamos nos sentir fortalecidas dentro dessas rodas, onde nós possamos nos sentir fortalecidas entendendo os nossos direitos, entendendo onde você pode buscar ajuda, entendendo que quando você não acha uma porta que lá não é tão acolhedora, mas você pode ter um grupo aonde você se sente à vontade para ser você, para buscar a sua história, para resgatar a sua força interior, para resgatar o seu autoconhecimento, não só com um trabalho, vamos dizer, espiritual, mas com um trabalho emocional, com um trabalho de corpo, né? Afinal de contas, por exemplo, eu vejo que o teatro, ele é uma arte que ele não é só um exercício de palco, mas ele é um exercício de vida. Ele é um exercício que resgata coisas que muitas vezes você não vai conseguir expressar em palavras, mas você vai expressar com o corpo. Você vai tomar um personagem e esse personagem muitas vezes vai te ensinar lições. Onde eu quero chegar com tudo isso, né? Eu quero chegar que o conhecimento, ele tem várias faces. E que você não deve dar a sua face para bater porque de repente você não alcançou um determinado tipo de objetivo. E aí fica um monte de gente dizendo que você não é capaz. E você compra essa ideia de que você não é capaz. Que fica um monte de gente, muitas vezes, jogando energias negativas, jogando coisas complicadas em cima de você e que você, às vezes, você tem lá o conhecimento, às vezes você sabe se defender, né? Às vezes você sabe dar um tapa, às vezes você sabe dar um soco, às vezes você sabe fazer uma reza, às vezes você sabe buscar uma ajuda num pai de santo, numa mãe de santo, num padre, num pastor, num orientador, você sabe buscar uma ajuda e entender que eu apanho, mas eu também sei bater. Que eu não vou revidar, eu não vou dar o primeiro tiro, mas se derem o primeiro tiro em mim, eu vou sim me defender. Porque o ataque é quando você está na sua casa, lá, você olha para a janela e fala: cara, eu não gostei da cara daquela menina, vou tacar uma pedra na cara dela para estourar a cara dela. Nossa, eu não gostei dessa pessoa aqui, eu vou azucrinar a vida dela para tirar ela desse emprego. Você não tem motivo nenhum, um motivo realmente plausível, palpável, que realmente seja algo que realmente seja estruturado, e de repente você está fazendo uma retaliação, está passando por uma retaliação sem que nem para quê. E você vai ficar passivo apanhando? Não, você tem que aprender a se defender. Os arcanjos, ele é uma forma de defesa. O autoconhecimento, ele é uma forma de defesa. Você fortalecer a sua autoestima é uma forma de defesa. Porque quando eu estou com a minha autoestima, quando eu me conheço, quando eu estou reforçada na minha autoestima, quando eu entendo o meu valor, quando eu não me sinto uma pessoa desvalorizada, quando eu não me sinto uma pessoa fracassada, de repente porque eu não consegui alcançar determinado patamar financeiro, de repente porque eu estou ali me comparando a pessoas que estão à minha volta, né? Então, e hoje na internet é muito isso. Você olha a volta na internet, você entra em desespero, porque você se sente um zero à esquerda. Mas as pessoas mostram muito o lado bonito, não mostram o lado da luta, né? Não mostram ali muitas vezes que você levanta sem coragem, que você não quer trabalhar, que tem dia que você tá assim, que você, por mais que você se arrume, você se olha no espelho e fala: cara, meu Deus do céu, olha, eu tô assustando criança feia, imagina criança bonita. Então, tem dias que não é legal. E às vezes não é isso. Tem dia que eu não tô afim. Tem dia que eu não tô afim de atender ninguém. Tem dia que eu não tô afim de falar com ninguém. Tem dia que eu não tô afim de trabalhar. Tem dia que eu tô afim de procrastinar. Tem dia que as coisas não rendem. Tem dia que as ideias não vão. Tem dia que tem vezes que eu preciso viajar e eu não quero viajar. Nossa, Cris, você falando que não quer viajar. Cara, tem dia que eu olho minha mala e falo: Senhor, para que eu inventei esse negócio de sair de casa agora? Por que eu inventei esse negócio? Então, nem todos os dias são flores. Nem todos os dias são bons. Mas a partir do momento que eu entendo quem eu sou e que eu entendo o conhecimento que eu tenho e eu aplico esse conhecimento, a vida muda. Muita gente estuda um monte de coisa, mas não aplica nada. Vai guardando. Não estou pronto. Não estou pronta. Não estou pronto. Não estou pronta. Mas aí eu vou te dizer uma coisa sobre estar pronta ou não estar pronta. 90% ou até mais dos motoristas que tiram CNH não sabem dirigir. Não sabem dirigir. Porque aprende o básico. Ligar o carro, primeira, segunda, terceira, algumas aulas de volante e ponto final. Agora, quando você vai aprender a dirigir realmente?
no trânsito, dirigindo. Você aprende dirigindo. Quando você está ali na autoescola, que você tem uma velocidade controlada, você tem um instrutor do lado que também tem lá, né, todas as ferramentas ali para te parar, né, tá ali com embreagem, freio, acelerador ali para controlar ali, né, se você fizer alguma bobagem, isso é uma coisa. E agora, quando você está sozinho? Que você toma uma fechada de um motoqueiro, que o cara do lado entra na sua frente sem dar seta, que o bendito não ligou o farol e tá lá com as lanternas tudo apagado e você quase que beija a bunda dele. Como é que você faz? Tem que ter as manhas. Então você aprende dirigindo. Então, basta saber dirigir, basta ter a carta de motorista. Às vezes você tem a carta, você tem o saber, mas você não aplica, você não dirige. E aí? Fica complicado, né? Então, a medida correta é: eu aprendi, eu aplico. Eu aprendi, eu vou aplicar. Porque à medida em que eu aplico, eu vou absorvendo e vou me lapidando e vou melhorando. Eu vou errar a mão às vezes numa magia, vou errar às vezes a mão numa aula, vou errar às vezes a mão numa coisa que eu estou fazendo, mas é o aprendizado da vida. Se você esperar ficar pronto, totalmente pronto, você nunca vai dar o primeiro passo. Você nunca vai dar o primeiro passo. E aí as pessoas vão pisando em cima de você. E você vai aceitando aquilo como uma verdade absoluta, quando não é um momento de ter verdade absoluta. Às vezes, o que as pessoas chamam de vingança é simplesmente defesa. Então, você não está se vingando, você está se defendendo. Mas é claro, né, que quem tem a carapuça ali, às vezes serve, né? Serve. E a pessoa, né, sabe que fez, né? Sabe que fez caquinha. E aí ela recebe uma labada do universo, que a gente às vezes é instrumento, né? Quem bate é o universo. Vamos pensar assim? A gente é instrumento, quem bate é o universo. Tomou uma labadinha ali, aí ela já fica toda estressadinha. É igual pessoas que tentam te manipular quando elas estão fazendo alguma coisa errada, né? A pessoa tenta te manipular para jogar a culpa em você. Já viu essa pessoa? A pessoa te manipula tentando jogar a culpa em você. Quando, na realidade, quem está fazendo coisa errada é ela. Tipo, a pessoa que está traindo, que fica toda hora falando pro outro: você está me traindo, você está me traindo, você está me traindo, você está me traindo. E aí, quando você vai averiguar, quem estava traindo era o outro, não era você. Então, às vezes, as pessoas, quando falam conosco, elas falam muito mais delas do que de nós. E nós temos por obrigação dar espaço ou não. Então, existe um limitador que nós colocamos, sabe? Quando as pessoas nos querem mal, existe um limitador que nós colocamos quando as pessoas tentam invadir o nosso espaço. E esse limitador, ele fica muito claro quando você se conhece claramente. Quando você conhece o limite: espera, até aqui eu vou, daqui para frente está me fazendo mal, ou isso já está me fazendo mal há muito tempo. Se está me fazendo mal há muito tempo e essa pessoa não para, se ela não para, eu paro ela. E eu não estou dizendo de você ir lá e eliminar a pessoa, é isso. Mas da nossa vida tem que ser eliminado. Porque tudo aquilo que custa a sua paz é muito caro. Grava isso na sua mente. Tudo aquilo que custa a sua paz é muito caro. Vamos repetir? Tudo aquilo que custa a sua paz é muito caro. Não negocie a sua paz. Não importa com quem seja. Não importa se seja com pai, com mãe, com irmão, com o marido, com o cunhado, não importa com quem seja, não negocie sua paz. Quando você morrer, a única pessoa que vai prestar contas para o universo do que está acontecendo é você e mais ninguém. Então, se você é um tipo de pessoa, sabe, que muitas vezes acumula um monte de conhecimento e não aplica, está na hora de você rever os seus conceitos. Se você é uma pessoa que não busca o autoconhecimento, não busca entender sobre o lado espiritual, está na hora de você rever os seus conceitos. Então, quando eu falo de pentagrama, quando eu falo de numerologia, eu falo desse espaço de autoconhecimento. Miguel, ele é o arcanjo do ousar. Ele é o arcanjo da coragem. Quando eu tenho coragem de sair da minha zona de conforto e ir atrás daquilo que realmente eu quero. Quando eu tenho coragem de sair do ponto que eu estou e aplicar aquilo que eu conheço. Miguel é o arcanjo que é ligado ao lado espiritual.
Ele é aquela intuição, ele é aquele ancestral que fala na sua cabeça, ele é aquela imagem feminina ou masculina que aparece para você de noite, ele é o socorro quando você faz a sua oração. Mas esta oração, quando você pede socorro, ela exige uma atitude, ela exige uma ação. Então, a partir do momento que eu tomo uma atitude, a partir do momento que eu tomo uma ação, as coisas começam a fluir na minha vida. Então, talvez, só talvez, eu deixo aqui uma reflexão para você. Será que a sua vida não está parada porque realmente você tem medo de ousar? Você tem medo de avançar um pouco mais? Está faltando coragem? Está faltando sagacidade? Está faltando elemento fogo na sua vida? O povo fala, tá com fogo no rabo. Às vezes está faltando no seu um pouquinho de fogo para você tomar um avanço e conseguir virar a roda. Porque o dinheiro, que muitas você pode falar, o dinheiro, Arcanjo Uriel, o dinheiro não aceita desaforo. E você concorda que você não lutar pelo seu espaço é um desaforo com o universo? Você concorda que você não colocar o seu conhecimento para rodar é um desaforo com o universo? Como é que você quer dinheiro se você não tem a ousadia? Como que você quer dinheiro se você não abre o espaço para realmente as coisas acontecerem? Se você deixa as pessoas invadirem a sua história e darem palpite na sua vida. E não importa quem seja. Não importa quem seja. Se você não sentou e não foi realmente pedir um aconselhamento, é intromissão. Eu não pedi sua opinião, por que você está dando sua opinião? Eu não pedi que você me falasse alguma coisa, por que você está falando? Então, preste atenção. A vida, ela responde o seu posicionamento. A vida responde à sua atitude. Então, pense bem quais são as atitudes que você anda tendo na vida e que não refletem aquilo que você é. Quais são as atitudes que você anda tendo na vida e que não reflete aquilo que você é. Quando você chegar neste ponto, você encontrou o ponto que você tem que mexer para a virada, para que a sua vida ela realmente vire. E quando a sua vida virar, e mesmo antes da sua vida virar, se movimente. Respeite o seu espaço, respeite seu tempo. Este não volta atrás. Você não tem como dar um passo para trás no tempo. Não existe isso. Ele só vai para frente. E cada segundo que passa, cada minuto que passa, menos tempo você tem. Então, aproveite o tempo que você tem e vá buscar o seu autoconhecimento, vai buscar a sua história. Venha se equilibrar comigo junto ao pentagrama. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você trabalhar o pentagrama e vou deixar também um cupom de desconto para você aplicar lá e ter aí uma forma de você se estudar, de você se trabalhar. No curso de pentagrama você tem grupo de apoio, que estou ali para responder suas dúvidas e para ajudar você neste caminho de autoconhecimento e de autodescoberta. Você vai aprender a fazer sigilos, vai aprender a fazer as chamadas dos arcanjos, a montar altar, a entender os elementais, as fadas, os gnomos. Sim, tudo isso tem a ver com anjos. Vai aprender a fazer a cruz cabalística para se defender. Tem muita coisa que você pode trabalhar a sua energia. Tá bom? Me siga nas redes sociais, @Cris Gimenez, Gimenez com G de gato, dizendo no final, Cris Gimenez Oficial, @Cris Gimenez Oficial. WhatsApp 11 985130477. 985130477. De novo, DDD 11 985130477. Me siga nas redes sociais e não esqueça, um dia a mais no espírito, um dia a menos na carne. O importante na vida é ter com quem compartilhar. Beijos, fiquem na luz e até um próximo programa. E tchau.